Então, como eu estava mencionando, esse problema 2 do Enem, aliás, esse problema 2 do Enem é bem fresquinho, né? Caiu ano passado. E eu estava mencionando o seguinte, que eu vou resolver ele de maneira bem completa. Mas lá no Enem não há necessidade de você fazer uma resolução bem linda, maravilhosa, porque ninguém vai ver o jeito que você resolve, só vai ver a resposta. Porém, aqui eu vou resolver bem detalhado para ficar bem claro, passo por passo, né? Então aqui diz assim, olha, um processo de aeração. Sabe o que isso me lembra? Aquele soufflé, aquele chocolate cheio de espacinhos, de bolinhas lá por dentro, né? Não, mas não é esse tipo de aeração, né? Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B, aqui é a bomba B, retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1. Então a bomba manda aqui ó, o líquido. O que esse aerador A1 faz? Aumenta o volume do líquido em 15%. Então aqui ó, acontece mais 15%. E em seguida ele passa pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Então aqui acontece mais 10%. O aluno desavisado vai pensar assim, aumentou 15, aumentou 10, aumentou 25. Não, cuidado. Isso aqui é um aumento sucessivo. E a gente viu isso aqui lá na matemática financeira. Não basta fazer 15 mais 10, 25 e já marcar a resposta. Não basta isso. Por quê? Porque esse aumento de 10 é aplicado sobre o aumento de 15, então é um aumento sucessivo, é diferente o jeito de fazer. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, beleza, cai aqui no tanque T2, de acordo com a figura. Então a gente já entendeu o que está acontecendo. Os tanques T1 e T2 são prismas, realmente são prismas, retos, de bases retangulares. Isso tem um outro nome, paralelepípedo reto retângulo. Sendo que a base de T1 tem comprimento C, vamos chamar aqui de comprimento C, e largura L, beleza. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. É por isso que a Letícia falou que estava fora de escala, né? Como é que aqui mede C e aqui mede C sobre 2? Não faz sentido, né? E aqui mede L e aqui mede 2L. Então, mas isso não importa, importa é o texto, né? Mas realmente está fora de escala. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2. Então ele não quer que transborde aqui, ó. Ele quer que fique tudo sob controle. O responsável deve saber a relação entre a altura de líquido que já saiu de T1, quer dizer, então tem que pensar quanto deu essa altura de líquido aqui, ó. Pode ser que o líquido chegou aqui bem na tampa, ou pode ser que não. Não dá para a gente ter certeza, eu vou colocar por aqui, ó, o X. E a altura da coluna de líquido que chegou em T2. Também a gente não sabe, mas a gente sabe que está por aqui, não sabe até que altura foi. Mas ele chama essa altura de Y. A equação que relaciona as medidas de alturas Y e X é dada por... Então ele quer que você compare o Y com o X baseado nessas circunstâncias. Então, como eu falei que vou fazer de maneira detalhada, eu vou fazer passo por passo o que está acontecendo. Então, primeiro, o que está acontecendo em T1? Em T1, eu vou chamar de volume de T1. Volume de T1 é o volume de um paralelepípedo reto retângulo. Como que calcula? Assim, ó. É A vezes B vezes C. Ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Só que lá não é ABC, né? Lá é CLX. Então vai ficar C vezes L vezes X. Depois ele cai aqui no aerador A1. O que acontece em A1? Eu vou chamar de volume de A1. Acontece um aumento de 15%. Somar 15% quer dizer que é 100 mais 15, 115%. E 115% é 1,15 vezes o que saiu do T1, ou seja, vezes CLX. Então, CLX. Depois ele passa no aerador A2, que eu vou chamar de volume de A2. O que acontece no A2? Aumenta 10%, mas não aumenta 10% do que saiu de T1. Aumenta 10% do que saiu de A1. Então, eu vou ter que aumentar 10% no que eu tinha antes. Aumentar 10% é 100% mais 10%. 110%, que é 1,10. Vezes o que tinha antes, então, ou seja, vezes 1
1,15 vezes CLX. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 1,265 CLX. Então, eu já vou marcar a resposta aqui. Calma, eu estou fazendo de maneira bem completa. Depois eu vou te explicar um atalho. Bem, agora eu vou ver o que acontece aqui no T2. Ó. No T2. O que está acontecendo no T2? Eu vou chamar de volume de T2. O volume de T2 também é um paralelepípedo reto-retângulo. Eu vou fazer o ABC dele aqui. Ó. O ABC dele vai ser C sobre 2 vezes 2L vezes Y. Se você fizer essa conta, ó, dá para simplificar o 2 com o 2, vai ficar CLY. Agora vem um detalhe importante. Ó. O que sai de A2 é exatamente o que cai em T2. Então, essas duas coisas são iguais. Ó. Esses dois volumes são iguais. Então, eu tenho certeza que CLY é igual a 1,265 CLX. Como o CLX está multiplicando Y, ele pode passar dividindo. E quando passar dividindo, ele vai simplificar o CL do lado direito aqui. Ó. Então, já vou eliminá-los aqui. Ó. Já vou simplificar. Portanto, y é igual a 1,265x. E aí a gente encontra essa resposta na letra A. Como que a gente vai fazer lá no Enem? Não precisa fazer essa resposta completa assim. Lá no Enem você pode ser mais rápido. Como que você vai fazer? Ó? O que você está percebendo aqui é o que vai sair aqui de T1, vai passar por esses aumentos e com certeza vai chegar aqui. O que a gente precisa saber é o que são aumentos sucessivos. Ó. Então, eu posso fazer nesse pedacinho aqui a conta. Ó. O volume inicial vai acontecer um primeiro aumento. O primeiro aumento em relação ao volume inicial vai ser um aumento de 15%, ou seja, então vai ser multiplicado por 1,15. Depois vai passar por um segundo aumento de 10%, então vai multiplicar por 1,10. E aí eu já vou chegar direto no 1,265 do volume inicial. E esse volume inicial vai cair aqui. Ah, mas onde é que está o x e o y aí? Calma. Pensa no seguinte, ó. Qual é a área da base aqui, ó? C vezes L. Então, a área da base é CL. E qual a área da base aqui também? A área da base também aqui é C sobre 2 vezes 2L. Se você fizer essa multiplicação, você vai perceber que a área da base também vai dar CL. Ou seja, a área da base são iguais nos dois paralelepípedos. Então, não é a área da base que vai estar influenciando a conta. O que vai estar influenciando realmente são as alturas com que o líquido sai daqui e com que chega aqui. Então, realmente vai ter uma relação de x e y sem depender de outros fatores. E a gente viu aqui que o aumento aconteceu de que maneira? 1,265, ou seja, houve um aumento de 26,5%. Então, realmente, o y vai ser com um aumento de 26,5% sobre x. Então, a gente já marca direto a letra A por conta disso. Mas não é uma resposta leviana. É uma resposta após constatar que esses dois resultados aqui das áreas das bases, ó, não fazem diferença. Então, isso me autoriza a marcar sem medo de ser feliz a letra A. Cuidado, se fosse diferente, era preciso pensar um pouco mais. Outra coisa que a gente pode pensar aqui é o seguinte, ó. Tomar cuidado com essa alternativa B aqui, ó. Essa alternativa B é perigosa. Por quê? Porque o aluno pode pensar que aumentar 15 e aumentar 10 é aumentar o quê? Ó? 25%. E aí dá uma zica total. Então, tome cuidado. Isso aqui são aumentos sucessivos. É preciso ter cuidado com isso.